Obrigada, irmãos, pela oportunidade. Que alegria estar aqui com vocês. Então, eu sou a Clarice, a esposa do Ricardo, mãe da Lígia, da Ana, que vocês estão vendo aí, né? E do Ricardinho também. Eu só não sei se o Ricardinho entrou, não deu para eu ver. Mas são os nossos 3 filhos, que já não são tão crianças, mas não são as crianças, né? Desculpa aí. Porque o tema, né, do nosso momentinho aqui vai ser o reino de Deus e as criancinhas, né? Embora os meus filhos já estão adultos, né? A Lígia vai se casar esse ano, a Ana está trabalhando lá nos Estados Unidos, o Ricardinho trabalha lá em Itapevi, tá com a minha irmã, né, enquanto a gente está fora. Nossos filhos já cresceram, não são mais crianças, mas as criancinhas sempre me chamaram a atenção, e em particular esse texto, esse pequenino texto que está aqui em Lucas 18, do 15 ao 17, é o que eu separei para a gente refletir nesses poucos minutos aqui juntos, tá bom? Então, rapidamente, vamos lê-lo. Então, Lucas 18, capítulo 18, do versículo 15 ao 17, diz assim: Traziam-lhe até mesmo as criancinhas para que as tocasse. Vendo isso, os discípulos as reprovavam. Jesus, porém, chamou-as, dizendo: deixai as criancinhas virem a mim e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E agora, no momentinho das 15 horas, a Terezinha citou esse trecho, né? Eu falei, nossa, é o mesmo lá que eu separei para a gente falar, que bênção, né? Confirmação da palavra, porque é um trecho que me chama a atenção. Lá no Evangelho de Mateus, diz que Jesus também abraçava as crianças, né? Então, isso demonstra um comportamento muito relacional de Jesus, uma pessoa muito relacional, uma pessoa muito afetiva, e isso diz respeito ao relacionamento dele com o Pai. A primeira vez assim que eu tive contato com esse trecho do Evangelho, eu imaginei assim, o céu, a eternidade, cheia de criança, né? É interessante a gente trazer essa primeira perspectiva. Mais para frente eu entendi que diz respeito à pureza do coração, né? Tanto os salmos de Davi, os salmos messiânicos, como as cartas de Paulo aos filhos da fé dele, fala muito da pureza de coração. Então aí a gente entende essa característica da criança, né? Mas no relacionamento de Jesus e o Pai, a gente vê esse relacionamento de dependência e obediência, que é próprio de uma criança, né? Quem é a criança? A criança é aquela que depende totalmente do pai, né? E a gente vê Jesus entregando esse relacionamento com o pai e esse relacionamento carregado dessa identidade que ele mesmo fala, né, de quem pertence o reino dos céus, o reino de Deus. Então, olha só, em João 5,19, a gente vê Jesus falando que ele faz o que vê o Pai fazer. Em João 15, Jesus fala o que ele ouve do Pai. E lá, em 1 Coríntios 11:3, diz que Deus é o cabeça de Cristo. Então, a gente vê um relacionamento de dependência do filho para com seu pai. Cristo nos revelou o reino de Deus e ele mesmo é o padrão de homem desse reino. Ou seja, como deve ser o homem que habita nesse reino? Se esse homem o recebe como uma criancinha, ele fica para sempre como uma criancinha? Então, a gente vê, né, a criancinha aí sendo um padrão de relacionamento por conta da dependência, por conta da obediência ao pai, mas quando esse reino vem para o coração do homem, será que ele permanece como uma criança? A gente sabe que não, né, gente? Não, né? Nós recebemos o reino de Deus como uma criança, mas, ao mesmo tempo, existe o convite para nós crescermos na fé.
Então, o recebemos como uma criancinha, porque somos totalmente dependentes do amor do Pai, que é o próprio Cristo, e esse amor nos torna filhos de Deus, a gente vê isso lá em João 12, mas devemos abandonar as coisas de menino, né? Que está lá em 1 Coríntios 13, 11. E desejar crescer a estatura da plenitude de Cristo. Então, né, nós recebemos o reino de Deus como crianças, né? Nós entramos nesse lugar de relacionamento com o Pai, um relacionamento de dependência e obediência, mas o convite é para nós crescermos, né? E olhando para quem? Para o próprio Cristo, né? Bom, abandonar as coisas de menino é recusar a enganosa nobreza do mundo e ser servo daquele que se fez servo primeiro que nós. Isso está lá em Filipenses 2, de 5 a 11. Nossa maturidade cronológica vem nos ensinar que há um crescimento espiritual imaduro a perseguir, para estarmos aptos a encher a maternidade da igreja com várias outras criancinhas. Então, eu penso que é um ciclo, né? A gente recebe o reino como criança, por conta desse lugar relacional com Deus, de dependência e obediência, mas a gente tem que crescer espiritualmente, por quê? Porque a gente tem que trazer crianças para Deus, tem que trazer crianças para esse reino, né? Pessoas precisam conhecer Jesus, nascer de novo, e aí o reino de Deus vai se expandindo. Contudo, a maturidade espiritual difere da biológica, porque quanto mais maduros na idade cronológica ficamos, menos tendência de gerarmos filhos biológicos, né? Então, eu tenho consciência que eu tenho 3 filhos, né? Hoje, biologicamente falando, eu não vou gerar mais. Eu tenho lá a Lígia, a Ana e o Ricardinho, e são os meus filhos biológicos, né? Já acabei de fazer 54 anos, né? Esse ano eu faço 55, então eu tenho consciência que biologicamente eu não posso gerar mais. Porém, no reino de Deus não é assim. E aí eu vou pedir para vocês darem um saltinho lá para o livro Atos dos Apóstolos, que tem um trechinho aqui de quando Paulo está implementando a igreja ali em Éfeso, que sempre me chamou a atenção esse texto. E eu falei, gente, isso vem de encontro ao que a gente está querendo dizer. Então, olha só, Atos 19, a partir do versículo 8, diz assim: Paulo foi à sinagoga onde durante 3 meses falou com intrepidez, discutindo e tentando persuadir sobre o reino de Deus. Olha a inclinação de Paulo, a dedicação, o esforço dele. Alguns, porém, empedernidos e incrédulos, falavam mal do caminho diante da Assembleia. Então, Paulo também encontrava resistência, igual os discípulos lá atrás que a gente leu, né? Eles queriam impedir das crianças irem até Jesus, e a gente vê essa turminha aqui também impedindo, né? De pessoas conhecerem o caminho. Aí continua dizendo assim, olha, afastou-se então deles, e tomou à parte os discípulos com os quais entretinha-se diariamente na escola de tiranos, ou seja, ele gastava tempo com discípulos. Aqui na minha Bíblia, fala que ele ficava entre as 11 horas e as 16 horas, todos os dias com esses discípulos. E o que ele fazia isso? Olha, isso prolongou-se pelo espaço de 2 anos, de sorte que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Então, Paulo investia em gerar filhos, novos filhos, né? E quando a gente lê esse detalhe, todos os habitantes da Ásia, gente, todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Foi muita gente, porque eu fui dar uma vasculhada aqui, e o que acontece, né?
Éfeso ali era o centro, onde ele estava ali propagando o reino de Deus, anunciando a ressurreição do Senhor Jesus, mas ele também tinha uma equipe forte com ele, que era o Epáfras, o Timóteo e o Erasto, o Gaio e o Aristarco, o Tico e Tito, entre outros. Ele estava com uma equipe, e essa galera aqui, que são os filhos na fé dele, estavam evangelizando mais outras 7 cidades. Olha isso! Ou seja, né, ele estava gerando filhos e também os filhos que ele já tinha gerado. Então, aí a gente vê Paulo, um exemplo de maturidade espiritual, né? E a maturidade espiritual, ela não deve enfraquecer a jovialidade da concepção e nem a alegria de uma gestação, né? A nossa experiência, ela não pode impedir, quando eu falo assim, a nossa experiência, essa nossa caminhada de fé, né? De repente, 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? Então, essa experiência, essa jornada aí, ela não pode impedir que pessoas experimentem o novo nascimento. Então, eu termino aqui com essa mensagem, né? Nós devemos continuar gerando filhos, né? Não somos mais crianças, já temos uma caminhada em Deus, mas aonde que estão essas crianças, né? Como que está essa maternidade espiritual, né? Como que está o nascimento, né, de novas crianças, né, perto de mim, né? Como que eu estou sendo, né? Eu estou gerando novos nascimentos, eu estou proporcionando novos nascimentos, né? E aí a gente volta um pouquinho lá atrás, né? A gente tinha uma vida muito ativa no grupo, né? Me lembrou, refletindo rapidamente sobre essa palavra, me lembrou muito aquele tempo que a gente ia nas escolas evangelizar, que a gente ia pegar o trem com o violão, né? E ia cantando, voltava cantando. Então, a gente viveu uma época muito intensa de evangelismo, né? E essa época muito intensa de evangelismo trouxe muitas conversões para o grupo, né? E hoje eu fico pensando, como que tá? Né? A gente não está muito perto aí das localidades, mas eu acho que isso é uma palavra assim que vem para tirar a gente um pouco do conforto, né? A gente talvez não precise voltar naquele molde que a gente tinha lá atrás, mas hoje a gente tem muitos outros recursos, né? A gente tem rede social, a gente pode montar grupo de caminhada, a gente pode montar o grupo da bike, o grupo do futebol, o grupo da leitura bíblica, né? Então a gente pode pedir para também o Espírito Santo encher a nossa mente de criatividade, onde a gente vai despejar habilidades para poder, então, proporcionar, né, novos nascimentos, crianças chegando para Deus, crianças, porque o reino aponta para as crianças, então nós precisamos ter crianças perto de nós, né? Hoje a sociedade repudia a família que tem mais de 3 filhos, né? Ou até menos do que isso, né? É uma vergonha onde já se viu ter muitos filhos, né? Então a gente tem que a gente tem que ir contra a maré. Nós precisamos ser pessoas contraculturais, né? A gente não pode deixar que essa cultura do mundo atravesse a nossa vida com Deus, né? Nos impedindo também de gerar filhos na fé. Amém. Senhor, glorificamos o teu nome pelo que tem feito conosco até aqui nessa construção. Foi chegando no final do imersão e o teu ID parece que nos atrai, parece que podemos ouvir, Senhor, o teu ID. E também é fato que, conectados na videira, os frutos virão, Senhor. Nós te pedimos coragem, Senhor. Oh, Deus, porque estratégias nós temos bastante, sabe, Senhor? Pedimos coragem, unção, pedimos a Deus que o Senhor leve embora toda a vergonha, mas que falar de Ti seja algo fluido em nós, Senhor. Nos reensina, Senhor, a evangelizar, Senhor. Nos reensina, Senhor, a falar de Ti assim, com profundidade, com sinceridade, com espontaneidade, com autenticidade. Deus, quanta potência tem aqui nessa hora, nessa live,
nessa imersão, Senhor. E, ó Deus, essas pessoas consigam mais vidas para Ti. E eu me incluo nisso também, Senhor. Todos nós, Senhor. E que possamos fazer isso com alegria, Senhor. Não com peso, Senhor. Mas na alegria e na força da Tua graça, do Teu poder, na Tua alegria, Senhor. Sê conosco, capacita-nos, ó Deus. Nos dá oportunidades mesmo, Senhor. Seja no testemunho, seja no falar, seja no levar para a reunião, seja no caminhar juntos, seja saber fazer perguntas, Senhor Deus. Ah, meu Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda mesmo, Senhor. Que possamos ver muito choro nessa maternidade, choro de novos nascimentos, ó Deus, de crianças, Senhor Deus, que nascem de novo, Senhor, para Ti e para o Teu reino. Porque, ó Deus, a Tua palavra diz que não há alegria maior, Senhor, nos céus, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e se converte para Ti, Senhor. Então, que essa alegria, Senhor, nos motive também, Senhor. Glorifica o Teu nome onde estivermos. Coloca pessoas perto de nós que se abram, ó Deus, e que assim, do nada, Senhor Deus, venham falar das suas particularidades, Senhor, e que a gente tenha ali sabedoria e palavra, e força e coragem, e, ó Deus, que possamos perseverar nisso, no discipulado e na evangelização. No nome de Jesus. Amém. Ai, pessoal, deu um desejo de compartilhar, porque assim, eu sou a diretora da escola. E ano passado, uma turminha do 8º ano, bem daquelas difíceis e levadas, mas tinha uma garotinha lá, porque ia fazer uma célula de oração, uma vez por semana, na hora do intervalo. E nós demos todo o apoio, e ela começou a fazer. Este ano ela mudou de cidade, e tinha um garotinho que praticamente, quase ele foi expulso da escola, porque ele era danado, terrível. Conversamos muito com os pais, ficou do exame final até o final, e depois passou por conselho, e aí veio para o dia de assinar termo de compromisso para o próximo ano, ao que ele me disse que ele queria ficar com a célula da menina que mudou de cidade. Então, ele vai ficar com a célula, e ele já tinha um plano para me mostrar dos versículos que ele ia ler, e nós vamos dar o maior apoio, e ainda vamos fazer um encontro todo sábado, uma vez por mês, um sábado por mês, para que eles tenham mais tempo. Então, nós vivemos em uma sociedade em que é mesmo difícil, porque nossa escola não é confessional, é uma escola anglo, né? Anglo São Roque. Mas aí essa semana veio um outro menino e disse: olha, eu estava muito perdido, não sabia que igreja escolher, e aí eu escolhi a igreja católica para mim, estou estudando tudo, e se você me permitir, eu quero passar para o pessoal. Falei, então tá, a sua missão este ano é fazer uma célula para o ensino médio, para o fundamental eu já tenho. E muito interessante, porque nós vamos dar o maior apoio, nós não vamos obrigar ninguém, mas eu acredito que sejam células com tendência para crescimento. E nós vamos apoiar porque são jovens. Eles têm aí 13, 14, 16 anos. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Muito obrigada pela imersão desses dias. De fato, desde que eu conheci o Moacir, o Moacir trouxe essa proximidade de Deus para mim de novo. E eu sou muito grata a ele, grata ao Carlos, à Rosa, que tem continuado. Muito obrigada. Muito obrigada, Clarice. Eu também tenho 3 filhos. No meu caso, eu tenho meus, seus e os nossos. Que meu primeiro marido morreu, eu tinha uma. Casei de novo, apareceu uma segunda para requerer a paternidade. Quando eu estava já com 47 anos, aí nós adotamos o Luca, que agora tem 15. Então, assim, a bênção de Deus é a maternidade. Quem não gosta de filhos, que fique lá com seus problemas, que nós amamos. E as crianças todas também, eles são levadinhos na escola,
mas às vezes os mais levados trazem essas surpresas que você menos espera. Tudo depende de acolher e amar. Obrigada, Clarice. Imagina, foi um prazer poder compartilhar com vocês, tá bom? Desculpa aí se eu passei um pouquinho do tempo, tá? Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Estou muito feliz hoje que a minha irmã mais velha, Ivane Ugarelli, entrou na imersão. É que eu coloquei aqui irmã Manfrenotti, mas nós somos duas Ugarelles, e nesse momento nós estamos passando por um momento muito delicado. A gente tem uma irmã caçula que mora em Londres, ela é professora universitária lá, de mestrado, pós-graduação, e está com uma recidiva de câncer. E aí o dia que o José, acho que fez a palavra, e que falou que nenhum de nós acrescenta sequer um dia à nossa vida, daí eu comentei com o Edvard que é isso mesmo, que a gente tenha a paz no Senhor, porque é dele o nosso destino, e que tudo será conforme a permissão dele. Enfim, lá vamos nós para mais uma batalha de uma recidiva, mas estamos na mão de Deus igual crianças na maternidade. Amém. Obrigada, Ivane, por você vir. Glória a Deus, né? Por isso, porque realmente, né? Essa questão que a Clarice traz desse renovo, né? Dessa fases, né? E quando a gente vira avô e tem criança de novo, né? Porque o filho cresce, né? Parece que fica tudo adulto na casa, né? Mas quando entra os netos, parece que tudo começa a renascer de novo, né? Então, louvado seja Deus, né? Porque nós precisamos, sim, de muitas crianças, né? Muito choro, né? E, Ricardo, eu me lembro ainda muito bem que quando a gente pregou isso, né? Foi algo que marcou muito a minha vida, né? E que eu anseio de ouvir muitos choros de muitas crianças no nosso meio. E eu vou ver isso, pela graça de Deus. Obrigado pelo teu testemunho, viu, irmã? Que foi muito gostoso de ouvir. Que Deus Posso fazer um abençoe comentário? esse trabalho. Posso fazer um comentário ainda com a presença da Irma? Sim, Ivane, fique à vontade. Então, nós somos 3 irmãs, 5 filhos, 5, né, Irma? Não, 6 filhos. Um meu, 2 da Irma, 2 da Irani, que é a minha irmã que está doente, e um bisnetinho. E eu tenho mais um bisnetinho que é da Irma, um netinho que é da Irma, e eu tenho mais 2 sobrinhos netos do meu marido, e isso é vida. Tem um filósofo que chama Eric Erickson, que diz que a nossa continuidade são eles. Eu tenho mais 3, e está vindo mais um. Não, tenho mais 4, e está vindo mais um do lado do meu marido. E essa é a nossa continuidade. A gente só vai continuar vivendo sobre a presença dele. E eu tenho a felicidade, depois de ter me aposentado, de ter me formado em psicologia. E eu me especializei em educação. Por quê? Educação cuida de criança. Criança é a nossa continuidade, é onde a gente continua vivendo, é por onde a gente continua vivendo. É onde eu amo participar da evolução do ser humano. Se cada um puder, pelo menos, observar como a criança evolui, isso nos traz de volta à vida. É como a planta. Você planta, ela sai a primeira folhinha, ela cresce, e nós já estamos todos quase murchando, mas ela nos ajuda a reviver. Façam isso.